E aí, galera, tudo bem? Voltamos, com nossa física A. Bom, dando continuidade, tá? Relaxe que nossa física B ela vai voltar. Bom, não se preocupe não. Ainda vou falar para vocês sobre física moderna, mas vamos dar continuidade à nossa física elétrica, tá bom? E hoje eu vou falar em um ponto muito importante que nós já falamos anteriormente, só que hoje nós vamos dar aquela aula somente para esses pontos. Quem são eles? Os nossos medidores elétricos, os nossos aparelhos de medida elétrica, de elementos elétricos. Quem são os principais? Quais são aqueles mais cobrados no nosso exame nacional? É o amperímetro e o voltímetro. Você pode perceber que todo circuito simples, geralmente, ou quase sempre, um vestibular ele coloca um amperímetro e um voltímetro. Bom, o amperímetro, qual é a função do amperímetro? É medir a corrente elétrica que passa pelo circuito, tá bom? Que passa pela aquela determinada seção do circuito, tá bom? Lógico que o amperímetro nem sempre ele vai calcular a corrente geral do circuito. Ele pode simplesmente calcular a corrente que passa por um determinado setor do circuito, tá? Professor, quais são as características de um amperímetro? O amperímetro, ele sempre tem que ser colocado em série com a resistência. Como assim, professor? Você precisa colocar esse amperímetro em série, na mesma linha, tá? Do dispositivo, do aparelho, ou melhor, da resistência desse aparelho, tá bom? E outra, muito importante, esse amperímetro tem que ter uma baixa resistência, ele não pode ter resistência, tá? O ideal seria uma resistência nula. Por quê, professor? Para que ele não interfira no valor dessa corrente, tá certo? Para que ele não cause uma interferência no valor da corrente, ok? Lembre-se que se eu tenho algum elemento com resistência aqui, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, se esse amperímetro ele tem uma resistência, ele tende a diminuir o valor dessa corrente. Ou melhor, a corrente ela não é compartilhada, ela não é revelada o valor real, tá? Então, o correto aqui é que a resistência seja igual a zero, ou próximo de zero, tá bom? E nós temos o nosso voltímetro. O nosso voltímetro já está falando voltímetro. A função dele é para calcular a tensão do sistema, tá? Ele calcula a DDP de um determinado setor. Professor, ele pode calcular a tensão máxima do circuito? Pode. Tá? Só que ele também pode calcular a tensão de um determinado setor, tá bom? Bom, esse medidor de tensão, que é o nosso voltímetro, quais são as características dele? As características ele sempre tem que ser colocado em paralelo com o dispositivo, ou melhor, com a resistência, tá certo? Você não pode colocar ele em série. Se você coloca ele em série, o que vai acontecer? Ele vai fazer o papel de um amperímetro, bom? Ele não vai calcular a tensão, tá certo? Ele vai calcular o quê? Ele vai calcular a corrente elétrica, tá bom? Detalhe, ele tem que ter uma alta resistência. Lógico, se a função dele é calcular a tensão que passa, então o que vai acontecer? Ele não pode calcular essa corrente, então ele tem que ter uma alta resistência. Tá certo? Ele não pode acusar a passagem dessa corrente, ele tem que calcular quem? A tensão, tá? que é passada por ele. Outra, ele tem que ter uma alta resistência para que ele possa também calcular a mesma DDP que passa pelo resistor. Tá? A DDP que passa pelo resistor ou pelo dispositivo é a mesma DDP que tem que passar por ele. Tá certo? Então ele tenta se igualar à resistência do dispositivo. Tá certo? Professor, tem outros aparelhos que calculam outros elementos elétricos? Tem, tá bom? Nós temos quem? Nós temos o chamado ohmímetro. Quem é o ohmímetro, professor? O ohmímetro ele é feito para calcular a resistência do circuito, tá certo? Ele é uma chave que, adaptada ao circuito, você calcula a resistência desse circuito. Nós temos também o chamado galvanômetro.
bom? Essa aqui é a simbologia dele, tá certo? O galvanômetro, ele é feito também para calcular correntes de baixa intensidade, tá? Então, o galvanômetro e o amperímetro, eles acabam tendo praticamente a mesma função, tá? Só que o nosso galvanômetro, ele calcula correntes baixas, tá? De pequena intensidade. E nós temos o nosso ohmímetro, tá? Que ele é feito para calcular a resistência de um sistema, tá certo? Então, se você fizer um aparato de tudo isso aqui, você pode perceber que esses medidores hoje em dia, eles são todos associados em um único aparelho. Quem é esse aparelho? É o nosso chamado multímetro, não é? Quem é o nosso multímetro? Já está falando multi. Ou melhor, ele faz várias medidas, tá bom? Dependendo da associação que você faz desse multímetro no circuito, tá bom? Se você coloca em série, ele funciona como um amperímetro. Se você coloca em paralelo, ele funciona como um voltímetro, tá bom? E se você coloca ele também em série ou como uma chave do circuito, ele funciona como um ohmímetro, tá certo? Bom, o tio volta com vocês agora no próximo quadro com algumas questões para que a gente possa discutir, tá certo? Já trabalhando essa questão do amperímetro e do voltímetro, tá bom? Um forte abraço e eu volto já já, tá certo? E aí, pessoal, retornei, né? Só que agora a gente vai resolver nossas duas primeiras questões, tá bom? Essas duas primeiras questões, que é a primeira da página 165 e a segunda questão da página 166, tá bom? Da nossa apostila. Vamos lá? Me acompanhe, vamos. A primeira questão ela é teórica, ela é uma leitura, tá bom? Lógico que você vai marcar a alternativa correta, tá bom? Vou fazer a leitura para vocês agora, tá bom? E a gente vai analisar alternativa por alternativa. Ela fala o seguinte: sobre o funcionamento de voltímetros e o funcionamento de amperímetros, assinale a alternativa correta. Ponto. Tá? Nós vamos analisar a alternativa que tenha as afirmações corretas quanto às características do nosso amperímetro e do nosso voltímetro. Tá bom? Vamos lá? Letra A fala o seguinte, ó. A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito pequena para que, quando ligado em paralelo a resistências elétricas de um circuito, não altere a tensão elétrica que se deseja medir. Pessoal, na letra A nós temos um pequeno erro. O que é esse erro? A questão fala, a resistência elétrica interna do voltímetro deve ser muito pequena. Se ele é um voltímetro, ele tem que ter uma resistência alta, não pequena. Bom, ele tem que ter uma resistência máxima. O certo é que a resistência seja infinita. Tá bom? Então, nós podemos perceber que nossa alternativa a letra A, ela é o quê? Ela é falsa, tá bom? Ela não é verdadeira. Letra B. A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito alta para que, quando ligado em série... Olha o erro. Ela começou correto. Ela falou que a resistência elétrica deve ser muito alta do voltímetro. Tá certo. Olha o erro que ela comete. Quando ligado em série. Você não pode ligar um voltímetro em série, você tem que ligar em paralelo, tá? Você coloca ele em paralelo com a resistência. Então, a nossa letra B também é falsa, ok? Letra C, analise aí comigo, vamos lá. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena, para que, quando ligado em paralelo... Já percebi o erro. Você não liga um amperímetro em paralelo, né? Você liga um amperímetro em série. Você coloca ele em série com a resistência, certo? O nosso amperímetro, ele precisa ter uma baixa resistência, quase zero, tá bom? Para não interferir na medida da corrente. E o amperímetro precisa estar em série com a resistência, tá certo? Na mesma linha da resistência. Então, a nossa alternativa C, ela é falsa, tá bom? Então, letra C
ela é falsa, né? Letra D. A resistência elétrica interna de 1 amperímetro deve ser muito pequena para que quando ligado em série a resistências elétricas de um circuito, não altere a intensidade da corrente elétrica que se deseja medir. A letra D não errou em nada. Para mim, a letra D ela está correta, né? Poxa, o amperímetro tem que estar em série e tem que ter uma baixa resistência. Correto, né? Então, a nossa letra D, ela é o quê? Verdadeira. Professor, a letra D é correta? Vamos analisar? Por enquanto, a nossa letra D é a correta. Então, vamos verificar por que a letra E ela é errada. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito alta. Pronto. Né? A resistência de um amperímetro não pode ser alta, tem que ser próximo de zero. Então, a nossa letra E, ela é falsa. Então, a nossa alternativa verdadeira da primeira questão é a nossa letra D, né? D de dado. Entenderam como é que funciona? Muito simples, não é? Bom, vamos para a nossa segunda questão. Nossa segunda. A segundona fala como? Vamos fazer uma leitura dela? Me acompanhe. Ela fala o seguinte. Em uma aula no laboratório de física, o professor solicita aos alunos que meçam o valor da resistência elétrica de um resistor, utilizando um voltímetro e um amperímetro ideal. Tá? Ou melhor, o professor ele vai utilizar o amperímetro e o voltímetro, mas não vai utilizar o ohmímetro. Tá bom? Olha como as questões de vestibular, eles dão preferência tanto para o amperímetro quanto para o voltímetro. Tá? Ou melhor, nós não temos a intenção aqui de trabalhar com o ohmímetro. Aí fala o seguinte. E o amperímetro ideal. Ponto. Dos esquemas abaixo, que representam arranjos experimentais. Qual o mais indicado para a realização dessa medição? Então, no nosso desenho, bom, analise o nosso desenho. O desenho correto, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um voltímetro em paralelo com o resistor e um amperímetro em série. Esse amperímetro ele precisa estar na mesma linha do resistor. Nós temos aqui o nosso resistor, olha. Qual é o único desenho que obedece esse critério? Olhe na sua apostila. Qual é o único desenho desses 5 desenhos que obedecem o nosso critério? Olha, a letra A, o esquema A, obedece? Será que no esquema A eu tenho um amperímetro em série e um voltímetro em paralelo? Tenho. Né? O nosso esquema A, então a nossa letra A, ela é a letra correta. Tá bom? Se você analisar a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, tá bom? Você vai observar que tem um amperímetro ou um voltímetro em uma associação incorreta. Por exemplo, analise comigo aí, se você está assistindo essa aula, analise comigo, letra B. Na letra B, eu tenho um amperímetro em paralelo. Eu não posso colocar um amperímetro em paralelo. Letra B é falsa. Letra C, eu não posso colocar um amperímetro em paralelo aqui, olha, com a voltagem geral e o voltímetro em série. Tá? Letra C está errada. Letra D. A letra D eu tenho tanto o amperímetro quanto o voltímetro em série. Está errado, o voltímetro não pode ficar em série. E a letra E, eu tenho tanto o amperímetro quanto o voltímetro em paralelo. Quem é que está errado aqui? O amperímetro. Eu não posso colocar ele em paralelo. Então, o nosso único esquema que respeita a posição tanto do voltímetro quanto do amperímetro é a nossa letra A. Ok? Bom, pessoal, o professor Jefferson fica por aqui com vocês, tá bom? Estudem, realizem nossas atividades mínimas e complementares, tá bom? E prepare-se para a nossa próxima avaliação, que é a nossa avaliação mensal do segundo bimestre, tá certo? Um forte abraço e até mais.